Graça e paz a todos. Para auxiliá-los em seus estudos e na compreensão das raízes históricas e teológicas de nossa identidade batista, preparei um material em formato de podcast com a interação da minha voz e outras vozes geradas por IA. Essa conversa está estruturada para uma análise histórica entre o significado e a forma do batismo. Nós vamos trabalhar os conceitos da palavra, as questões sobre ser sacramento ou ordenança, sepultamento ou lavagem, pedobatismo ou credobatismo, dentro de uma perspectiva batista, luterana e calvinista, o impacto político e social que essas definições causaram e trouxeram para a sociedade, o desenvolvimento histórico. O nosso objetivo não será apenas relatar fatos ou trazer curiosidades. Nós vamos analisar as diferentes visões teológicas sobre o tema. Sabe, quando a gente pensa na história do cristianismo, nos rituais, dogmas e tudo mais, a gente geralmente gosta de imaginar uma planta baixa muito bem desenhada. É, tudo organizadinho, né? Exato. Regras claras, protocolos exatos, tudo ali perfeitamente categorizado no seu devido lugar. Mas, quando a gente começa a investigar os documentos históricos sobre um dos atos mais antigos da humanidade, que é o batismo, A coisa muda de figura completamente. muda muito. Esse desenho milimetricamente perfeito, ele vira um labirinto impressionante. Nossa análise de hoje vai ser justamente sobre isso, um mergulho profundo nas fontes históricas desse ritual. E temos uma pilha bem considerável de documentos para essa investigação, diga-se de passagem. Estamos falando de teses teológicas clássicas e documentos confessionais históricos, tudo focado especialmente na perspectiva batista, mas navegando por todos aqueles grandes debates com as tradições católica, luterana e presbiteriana. Mas antes de entrarmos nas polêmicas históricas sobre quem deve ser batizado ou qual a forma correta para fazer isso, precisamos dar um passo para trás. Lendo as fontes, a sensação que dá é que essa necessidade de purificação funciona como um botão de reset universal, um botão embutido na psique humana. Totalmente. Historicamente, o contexto de banho ritual de purificação não surgiu no Novo Testamento. Textos antigos identificam esses rituais como sendo realizados para divindades pagãs como Baco, Ísis, e, além disso, o registro de abluções no Nilo, no Ganges e em comunidades como Qumran. O que é fascinante aqui é como essa aspiração de lavar a própria consciência transcende cultura, sabe? Sim, é universal. E a maneira como o cristianismo se apropria disso, vai muito além da higiene. A inovação do cristianismo primitivo não foi inventar a água como símbolo de limpeza. Isso já existia. A virada foi atrelar elementos físicos a um evento teológico específico, a morte e a ressurreição. A água deixou de ser apenas H2O, para virar um símbolo, uma linha divisória entre o sagrado e o profano. Deixou de apenas remover as impurezas para se tornar o túmulo figurativo de uma execução romana. Ele se tornou a materialização do sagrado. De repente, aquela água mansa do batismo ganha um peso arquitetônico e político que é fascinante. E a nossa missão na análise aprofundada de hoje é justamente essa. A gente vai mapear como um único rito milenar evoluiu, saindo lá de mergulhos em rios lamacentos no Oriente Médio. Para imponentes construções de pedra na Europa. Exato. Sim. E como essa evolução ditou quem tinha o direito de existir, tanto legalmente quanto espiritualmente na sociedade. É impressionante pensar que algumas gotas na testa de um recém-nascido ou o mergulhar de um adulto em um tanque pudesse causar tanta discórdias, perseguições implacáveis, condenando tantas pessoas à morte, tanto no período pré-reforma quanto no período pós-reforma. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, a maior ironia de todas nessa história toda. Qual delas? Porque tem várias. Verdade, mas pensa nessa. Se fosse possível a gente voltar no tempo e perguntar a Martinho Lutero como um batismo deveria ser feito fisicamente,
A resposta dele chocaria a imensa maioria dos luteranos e protestantes de hoje. Nossa, com certeza, ele não era nada flexível com isso. Nada. Ele exigia, sem meias palavras, que a pessoa fosse completamente afogada na água. É um choque de realidade imediato para muita gente, porque o que muitas vezes parece ser só uma cerimônia rotineira, bem tranquila de domingo, é, na verdade, um ponto de colisão histórico colossal. Sem dúvida. As teologias de vida ou morte sobre a alma e até mesmo o planejamento urbano das cidades antigas se chocam violentamente. Então vamos investigar a fundo isso para entender o que a água significa, quem realmente deveria recebê-la e como as respostas a essas perguntas alteraram até a arquitetura do mundo ocidental. Isso mesmo. E para entender como a gente chegou a esse nível de tensão histórica, a gente precisa começar pela fundação de tudo, que é a palavra em si. Faz todo sentido. Afinal de contas, a forma como a gente nomeia e fala sobre uma ação acaba ditando a forma como a gente executa e entende aquilo, né? Sem dúvida. O peso dramático do batismo, ele começa na própria etimologia. A palavra bapto ou batismo, que vem do grego, não foi uma palavra criada exclusivamente para o uso religioso. Ela já era usada no cotidiano, na vida daquelas pessoas, e seu sentido primário não era lavar as mãos ou borrifar gotas sobre alguma coisa, mas fundamentalmente ela queria dizer afundar, emergir algo ou alguém. Espera, isso me chama muita atenção nas anotações. As fontes trazem um exemplo da antiguidade profana grega que quebra completamente essa visão delicada que a gente tem da palavra hoje. É um exemplo ótimo. Sim, porque se um grego antigo dissesse que um navio foi batizado, ele não estava falando sobre estourar uma garrafa de champanhe no casco para inaugurar a embarcação. Não mesmo. Ele estava dizendo que o navio afundou de vez, o navio naufragou, foi para o fundo do mar, sabe? É uma palavra ligada ao perecimento, à destruição de algo. E a imagem do naufrágio muda tudo, concorda? Muda demais. Se a palavra original carrega esse peso de ir para o fundo, isso traduz com perfeição a teologia cristã primitiva. O ato é projetado para ser um afogamento simbólico, onde o velho eu, o pecador, precisa ser morto, quando imerso nas águas, para que a nova criatura possa surgir, emergir dela. É um morrer para o mundo e renascer para Cristo. E tem um exemplo prático bem brilhante nos registros da antiguidade que ilustra isso perfeitamente. Mais especificamente no Antigo Testamento grego, a Septuaginta. Em Ruth 2,14, Boaz convida Ruth para batizar o pão no vinagre. O texto não está falando de borrifar ou pingar gotinhas de vinagre sobre um pão. A pessoa que está falando de mergulhar, de ensopar o pão totalmente, até que esse pão absorva o líquido. Então, a própria matriz da palavra carrega de forma inerente essa ideia de perecimento, sabe? De morte por afogamento, de desaparecer debaixo da superfície. Isso dá um peso totalmente diferente para o texto bíblico. Quando João Batista se apropria desse termo lá nas margens do Rio Jordão, no Novo Testamento, ele eleva a exigência moral a um nível altíssimo. As lavagens rituais eram um padrão no judaísmo do primeiro século. Existiam piscinas chamadas mikvaot para a remoção das impurezas cerimoniais. Mas João Batista pega essa imersão e a atrela à metanoia. É uma virada de chave mental, uma mudança profunda de mentalidade, um arrependimento que altera a direção da vida. Não só o corpo limpo, essa nova forma de pensar se transforma na bússola moral, sendo recalibrada ali nas águas do Rio Jordão. Exato. O que nos leva de volta àquela ironia maravilhosa sobre o Lutero que a gente mencionou no início. Vamos desempacotar isso agora. Porque hoje a tradição luterana e grande parte do universo protestante praticam a aspersão, que é o derramamento de um pouco de água. Mas a gente vê que não era essa a visão inicial. De jeito nenhum. Lendo registros históricos, encontramos um sermão escrito por Lutero em 1519. Lá, ele é muito categórico sobre a mecânica do rito. Ele vai usar as palavras gregas, a palavra grega baptizo e a latina imersio,
para defender que a pessoa deveria ser submersa, justamente para representar o ato físico de submergir, que a palavra representa. E a coerência dele faz todo sentido, né? Principalmente quando lemos o apóstolo Paulo no livro de Romanos, onde ele descreve o batismo explicitamente como um sepultamento na água, onde o velho homem é afogado para que uma nova vida ressurja. A forma física da imersão dramatiza perfeitamente essa teologia. Aí nós temos uma questão sobre a qual precisamos refletir. Se a palavra baptizo significa imersão, se a Bíblia fala de descer às águas e ser sepultado, se a etimologia da palavra traz consigo a necessidade de uma transformação consciente, uma metanoia, como dissemos antes, o que aconteceu na prática eclesiástica para que ela passasse a entender que poderia aplicar esse botão de reset ao recém-nascido, que não consegue sustentar a própria cabeça, muito menos professar arrependimento e fé? Essa é a grande questão, aqui é que fica realmente interessante, porque essa pergunta dividiu a cristandade ao meio, criando duas rotas gigantescas e opostas, o pedobatismo e o credobatismo. Vamos então começar falando sobre pedobatismo, que é a prática de batizar bebês. E para entender essa prática, nós precisamos voltar ao século V, direto para a teologia de Agostinho, que consolida a doutrina do pecado original, onde a humanidade inteira carrega o peso do pecado de Adão, desde a sua concepção. Para essa doutrina, a única forma de nos limpar dessa mancha do pecado original, desse pecado inicial, é através das águas do batismo. E isso fez com que o batismo passasse a ser compreendido como ex opere operato, ou seja, a graça do perdão é conferida pela observação correta do rito, independente da capacidade intelectual da criança de entender o que estava acontecendo. E o impacto psicológico dessa doutrina na vida das pessoas comuns durante a Idade Média foi devastador, né? Dá para imaginar o desespero de uma mãe ou de um pai daquela época. A mortalidade infantil era altíssima. Altíssima. Se o bebê nascesse doente e a água sagrada fosse a única porta de escape contra o peso do pecado original, havia um pânico real de que a criança morresse antes do padre chegar. É muito angustiante. Muito. Se isso acontecesse, o bebê iria para o inferno. O terror era absoluto. E a teologia precisou criar um mecanismo para lidar com essa angústia humana insuportável. Os documentos detalham como a igreja medieval desenvolveu o conceito do limbus puerum. O limbo das crianças? Isso. Lá, eles não ficariam sujeitos a sofrimentos, mas também não poderiam usufruir da manifestação da graça de Deus, por terem morrido como pagãos. Impressionante ver como um detalhe sobre a água forçou a criação de toda uma geografia pro além-túmulo, sabe? Apenas para consolar o imaginário popular. Exatamente. Agora, curiosamente, mais tarde na história, a reforma protestante manteve o batismo de bebês em muitas de suas vertentes, não manteve? Sim, várias mantiveram. João Calvino, por exemplo, também defendia jogar água nas crianças. Mas ele remove o elemento místico da lavagem imediata do pecado original e insere o batismo na chamada teologia da aliança. Tá, e como funciona isso na prática? Calvino olha para o Antigo Testamento e vê a circuncisão. O bebê judeu de 8 dias de vida não tinha a menor ideia de quem era Deus ou do que era o pacto abraâmico. Claro, era um bebê. Sim, mas a circuncisão era a marca física que dizia: esta criança pertence a este povo. O argumento reformado é que o batismo substitui a circuncisão. Ah, entendi. É o selo externo, o crachá de pertencimento à comunidade da aliança, evidenciando que a graça de Deus alcança as famílias antes mesmo que elas possam responder intelectualmente. Mas do outro lado dessa moeda, surgindo como um verdadeiro furacão durante o século XVI com a Reforma Radical, a gente tem os anabatistas e as tradições que desaguaram nos batistas modernos. Isso. Vamos falar sobre credobatismo, o batismo exclusivo de crentes professos, pessoas que já receberam a Cristo e confessaram isso publicamente. Grupos como anabatistas e batistas rejeitam completamente o batismo de bebês,
Para eles, não há transferência da graça por meio da água, nem a inclusão cega na aliança. O batismo é estritamente uma ordenança, um testemunho público daquilo que Deus já realizou no coração e na mente consciente daquele que vai descer as águas. O batismo é testemunho, não confere graça, não traz poder, não purifica. Ele apenas mostra aquilo que o Espírito Santo já fez. Sem arrependimento prévio articulado, a água é só água. Exato, só água. O desdobramento lógico e histórico dessa exigência foi caótico para a Europa da época. Dá para imaginar a cena. Os anabatistas começam a pegar adultos que já haviam sido batizados como bebês na tradição católico-luterana. Sim. E os mergulham na água novamente. Agora, após uma profissão de fé adulta. O choque institucional foi imenso. Nossa, deve ter sido um escândalo. E foi. Para os luteranos, por exemplo, rebatizar alguém era uma afronta teológica gravíssima. Era visto como uma invalidação do ato feito na infância, como se a invocação do nome do Deus Trino, feito sobre aquele bebê, não tivesse valor, tivesse falhado, tivesse sido incompleta. Era como sujeitar a graça de Deus à instabilidade do pensamento humano. Só que, lendo a perspectiva dos batistas, nessas mesmas fontes, a própria palavra rebatismo é uma ilusão de ótica. Sim, eles nem usam esse termo assim. Isso mesmo. Para nós, não existiu um segundo batismo, simplesmente porque o primeiro não aconteceu. Borrifar a água sobre a cabeça de um bebê que não crê, que não tem condições de pensar sobre a sua condição, não ativa a ordenança, visto que o batismo precisa ser precedido de arrependimento, fé e testemunho público. Mergulhar o adulto não é repetir nada. É finalmente realizar o primeiro e único batismo válido da vida daquela pessoa. Mas aí, lendo tudo isso, me surgiu um grande questionamento. Qual? Se para a tradição batista a água não salva, não lava pecado, é apenas um símbolo, por que eles são tão rigorosos com isso? Como assim rigorosos? E muitas dessas igrejas, se a pessoa não for imersa nas águas depois de adulta, ela é terminantemente proibida de participar da ceia do Senhor. Se é só um símbolo, por que erguer uma barreira tão alta e inegociável para a comunhão? É uma ótima pergunta. E a resposta está no conceito de símbolo. A nossa cultura moderna esvaziou esse conceito, tratando como se fosse algo sem importância. As fontes, especialmente através do teólogo batista Augustus Strong, resgatam a gravidade da coisa indo até a origem da palavra em latim, sacramento. O juramento militar romano. Na antiguidade clássica de Roma, o sacramento era o juramento solene, público e de vida ou morte que o recruta prestava ao general. Ele estava declarando lealdade absoluta ao império. Para a tradição batista, o batismo é exatamente esse juramento militar. É o momento em que o crente veste a farda, submete-se publicamente ao seu comandante, que é Cristo, e aceita as responsabilidades de integrar aquele exército, aquela comunidade. Então a lógica é fria e direta. Se a pessoa ainda não prestou o juramento de lealdade publicamente, ela não tem o direito de se sentar à mesa do acampamento para comer a refeição do comandante, que é a ceia. Nossa, essa oposição de ideias é incrível. É a primazia da graça agindo soberanamente sobre um bebê que não consegue fazer nada, versus o peso colossal da escolha moral de um adulto, fazendo um juramento público e dramático. São duas visões de mundo. Totalmente. Toda essa complexidade teológica, todos esses embates viscerais sobre aliança e lealdade não ficaram restritos às bibliotecas, às academias ou às mentes dos clérigos. Essas ideias precisavam de um espaço físico para se desenvolver. E isso nos leva a analisar como a arquitetura foi moldada a partir da nossa concepção da água e da fé. E essa é definitivamente a parte que eu acho mais impressionante de toda a nossa pesquisa. Como tudo isso alterou fisicamente as cidades e os espaços de Ionião. Exato. Porque toda essa guerra de ideias de mergulhar um adulto fazendo um juramento, ou de dar um passaporte de cidadania para um bebê, transbordou do papel, né? Sim, precisou virar tijolo e cimento. A arquitetura sagrada nunca é neutra.
O tamanho da nave, a posição das portas, tudo isso conta a teologia daquele grupo antes do pastor Sequebre a boca. Como é que foi essa evolução do espaço arquitetônico narrada nas fontes? A nossa linha do tempo começa nos primeiros séculos do cristianismo, quando o batismo era algo realizado em rios e lagos, de forma pública, para que toda a comunidade, e não apenas os membros da igreja, pudessem ver o testemunho de transformação na vida daqueles que desciam as águas. Mas com a intensificação das perseguições, os cristãos não puderam viver a sua fé tão livremente assim. Eles então começaram a se reunir nas chamadas Domus Ecclesias. Eram as casas de membros mais abastados, que foram aos poucos sendo adaptadas para a realização do culto cristão. Em geral, a estrutura dessas casas romanas, as domus, possuíam uma pequena sala de recepção na entrada e mais 2 ambientes anexos a ela, um escritório, geralmente um escritório, e um outro cômodo para acolher visitantes que precisavam ser recebidos para, muitas vezes, passar a noite. Uma porta separava esses 3 ambientes da área mais íntima da casa, que possuía quartos e salas construídos ao redor de um grande pátio com plantas e um reservatório para colher a água da chuva. Em uma dessas salas, da parte mais íntima da casa, é que a igreja se reunia. Devido à perseguição, nem sempre o batismo podia ser feito nestes reservatórios construídos no pátio central da casa. Aí, o que eles faziam? Muitas vezes eles construíam um tanque batismal no fundo, longe dos olhos, para que não ficasse caracterizado aquela casa como um local de culto cristão. Mas, quando o Império Romano, sob Constantino, legaliza e abraça a fé cristã, há uma explosão de escala. E o detalhe brilhante é que eles não precisaram inventar um novo tipo de prédio do zero. As fontes mostram que eles simplesmente confiscaram e adaptaram as antigas basílicas romanas. E as basílicas eram enormes. Sim, e vale lembrar o que era uma basílica na Roma Antiga. Não era um templo religioso, era o Tribunal de Justiça, era o salão de negócios do Império, construído propositalmente com dimensões monumentais para fazer o cidadão se sentir minúsculo diante do poder do Estado. E, de repente, esse mesmo peso psicológico é redirecionado para que a pessoa se sinta minúscula e irreverente diante do poder divino. A psicologia do espaço é mesmo impressionante. E o resultado disso são os batistérios octogonais. Prédios colossais, imensos, construídos fora da igreja do templo principal, feitos para abrigar a ordenança do batismo. Cidades como Ravenna, Florença, Pisa, são aonde nós encontramos referências excelentes desse tipo de construção. O formato de 8 lados vem da ideia de que Deus criou o mundo em 7 dias. O 8º lado desse edifício representa a eternidade, a nova criação, conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição e ofertada a todos que neles creem. O batismo nesse local era carregado de simbolismo. O candidato, depois de aprovado em sua profissão de fé, era conduzido até esse prédio octogonal, que possuía um grande tanque de água no centro, geralmente esculpido em pedra, em um formato que lembrava um túmulo, uma lápide. Ali ele retirava suas roupas, demonstrando que sua entrega era total, sem reservas. Sentindo a pedra fria sobre os seus pés, degrau após degrau, ele descia as águas e ali era submerso, morrendo para o mundo e passando a viver para Cristo. Ao ser levantado das águas, recebia então vestes brancas para simbolizar a pureza do início de uma nova vida. Em seguida, era conduzido para um encontro com um povo de Deus, com a igreja que o aguardava no local de culto ao lado, em geral uma basílica ou uma igreja em estilo românico, para o receber agora como parte do corpo de Cristo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Toda a arquitetura e liturgia eram planejadas para ressaltar o compromisso que se estava assumindo e a responsabilidade que é viver para Cristo. Então, a história dá aquela guinada. A Europa toda vira cristã,
A mortalidade infantil joga o foco todo para os bebês e o rito com adultos praticamente some. E a arquitetura responde a isso encolhendo. A arquitetura sempre obedece à liturgia. A mudança estrutural ocorreu porque o rito mudou. Durante a Idade Média, a prática da imersão total foi sendo gradativamente substituída pela aspersão ou pela efusão. Que é o ato de derramar água sobre a cabeça. Exatamente. À medida que o batismo de bebês através do derramamento de água se tornava o padrão incontestável em todo o Ocidente, não fazia mais sentido prático ou econômico manter piscinas gigantescas. Ah, faz sentido. Aquele vasto espaço arquitetônico do batistério octogonal encolheu e se condensou em um único objeto litúrgico, a pia batismal. E a pia atende perfeitamente à escala de um bebê, né? Os documentos citam pias fantásticas, verdadeiras obras de arte feitas de blocos sólidos de pedra, de latão polido. Algumas eram muito ricas em detalhes. Sim, algumas de madeira entalhada ou cerâmica. A pia traz o rito para a altura dos braços do sacerdote e dos pais. Nas basílicas e catedrais mais antigas, logo que você entra pela porta principal, vai se deparar com uma pia batismal. Elas estão ali não é por acaso. Elas são colocadas na divisa entre o mundo e o espaço sagrado, para representar que quando uma criança ali é batizada, mesmo que ela ainda não saiba andar, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não se comunique, ela está recebendo na porta da igreja o selo da comunidade da fé, o passaporte que havíamos falado antes. O contraste visual disso com as tradições oriundas da Reforma Radical é absoluto. Pense nas igrejas batistas e outras vertentes evangélicas que mantiveram a imersão total de adultos como um dogma inegociável. A estrutura tem que ser diferente. Muito. Para eles, uma pia batismal, por mais bela que seja, é teologicamente inútil, porque ela não permite a recriação da imagem do naufrágio que a gente discutiu no início. Sim, não tem como afundar ali. Portanto, a arquitetura desses prédios é obrigada a incorporar tanques batismais imensos. Verdadeiras piscinas internas que muitas vezes ficam suspensas atrás do altar ou em um lugar de destaque absoluto com paredes de vidro. A arquitetura ali está gritando a teologia dos separatistas ingleses de 1612. A confissão consciente, o retorno da água que envolve todo o corpo do adulto. Isso faz muito sentido lógico, porque se o ato é um sacramentum, O juramento militar público do adulto, a congregação inteira precisa testemunhar a cena. O desafio da arquitetura contemporânea é redescobrir como usar a luz, a geometria e a água, para que o espaço não só facilite o banho, mas que esse espaço comunique a profundidade e o peso da ordenança que está sendo realizada ali. Outra discussão bem atual que precisamos considerar é que hoje os locais de culto precisam ser espaços multifuncionais, ou muitas vezes adaptados de construções pré-existentes. Nem sempre nesses locais há um espaço para um batistério suspenso. A solução arquitetônica encontrada foi colocar o batistério embaixo dos púlpitos e cobri-los com um tablado. Dessa forma, no cotidiano, eles permanecem fechados e são abertos e destacados apenas em dias de batismo. Outra solução são os batistérios móveis, feitos de acrílico ou fibra de vidro, que são posicionados no púlpito, removidos e guardados depois do uso. Chegando ao final dessa nossa imersão, o panorama que fica é de uma grandiosidade imensa. O batismo é a prova definitiva de que, quando a gente pega um elemento universal e abundante, a água, e o entrelaça com as angústias e experiências do coração humano, o resultado nunca é trivial. Não, nunca. Tudo começou com uma palavra grega, que significa naufrágio. Isso rachou a cristandade. Entre aqueles que entendiam o batismo como um ato de purificação, e aqueles que o viam como uma representação da morte para o mundo e a ressurreição para a vida. Os primeiros entendiam que algumas gotas de água sobre a cabeça de um bebê seria o ápice da graça. Seria o bastante para lavar a culpa e acalmar o medo do inferno. O outro grupo sofreu perseguições por querer garantir que um adulto pudesse escolher conscientemente se alistar pelo batismo nos exércitos celestiais. E a importância prática de entender essa trajetória inteira não é apenas,
passar num teste de história teológico, né? É fornecer as chaves de leitura para que as pessoas possam interpretar os espaços e as culturas ao seu redor. Com certeza. Séculos de sangue, suor e debates apaixonados. Debates sobre a nossa identidade. Então, o que isso tudo significa? O que você acha? Significa que a arquitetura sacra funciona na prática como um imenso livro de teologia impresso em 3D. A planta do edifício, o direcionamento da luz, o tamanho do recipiente para a água, tudo isso roteiriza milimetricamente o comportamento das pessoas. Perfeito. O prédio dita como o indivíduo deve respirar, para onde deve olhar e como deve se relacionar com o mistério de Deus dentro daquele espaço físico, sabe? Se conectarmos isso com a visão geral do nosso estudo, a conclusão é inevitável. O ambiente litúrgico nunca é acidental, nunca é neutro. Quando você entra em um local de culto e encontra um grande batistério envidraçado no centro, aquele espaço está gritando a doutrina do testemunho do batismo consciente de um adulto. Mas se você entra em um espaço, numa catedral, onde você vai encontrar uma pia batismal logo na entrada, aquele local está gritando a doutrina da purificação do pecado original ou da graça pactual. É maravilhoso observar que essa dinâmica arquitetônica não ficou paralisada no passado, ela continua pulsando, o que nos leva a uma provocação sobre a fase moderna em que vivemos. Lá no passado, aquelas comunidades recém-saídas da perseguição romana gastavam recursos que não tinham para erguer monumentos em praças centrais, a fim de manter viva a memória e a prática da sua fé. Hoje, a necessidade de utilização máxima de cada metro quadrado tem nos feito buscar espaços multiusos. Isso tem nos levado a esconder os nossos batistérios, por pura conveniência ou praticidade. Mas o que essa escolha arquitetônica diz sobre a nossa cultura? Ou, mais ainda, o que essa escolha diz sobre nossa fé? Será que isso não está esvaziando o simbolismo que o local separado para adoração deveria ter? Já não guardamos tanta reverência do local de culto? E muitas vezes isso se dá porque a arquitetura do local não demonstra que aquele é um local sagrado, consagrado para ser usado para a adoração a Deus. Outras vezes, porque o local se parece muito mais com casas de show ou shopping centers, que são locais construídos para o prazer e para o consumo. Isso nos leva a uma reflexão final para este podcast. O que os nossos locais de culto estão refletindo? Eu vou deixar essa pergunta em aberto, para que você possa refletir, pensar sobre ela. Mas eu quero te dizer que foi uma grande bênção poder estar com vocês nesses minutos de reflexão sobre o batismo. Eu espero que o conteúdo estimule o aprofundamento e a pesquisa sobre este assunto. Em nosso próximo podcast, conversaremos sobre a ceia. Deus abençoe e até a próxima.